Olá, bem-vindos a mais um Conversando com Maís, uma semana linda e abençoada para todo mundo. Esperamos que todos vocês estejam muito bem nesta pandemia que vai passar. Bem-vinda, Maís, bem-vindo, Leandro, morrendo de saudade. O tema de hoje, quando não sabemos o que fazer. Foi uma sugestão de amigos da Maís que assistem ao programa de outros países, né? E é uma realidade para todos nós. E aí? Quando não sabemos o que fazer. Então, eu escolhi uma mensagem do André Luiz, psicografada pelo Chico, né? Um trecho da mensagem, que se chama Respostas no Caminho. Não se fixe tão fortemente nos aspectos exteriores dos acontecimentos, e sim coloque a sua visão interna nos fatos em curso, a fim de que a compreensão lhe clareie os raciocínios. Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que, se houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras. Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais, não culpe isso a você mesmo, refletindo na melhor maneira de efetuar o reajuste. Qualquer indecisão, valorize os pareceres dos amigos que lhe falem do assunto. Mesmo nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e discernimento, porque de tudo quanto fizermos, colheremos sempre. A desculpa ante as faltas de que você tenha sido vítima, invariavelmente, é ação em seu próprio favor. Quando provações e dificuldades lhe pareçam aumentadas, guarde paciência e otimismo, trabalhando, servindo, na certeza de que Deus faz sempre o melhor. Bem-vindos, meus queridos. Leandro, é com você. Olá, gratidão pela mensagem muito, muito, muito bonita. E que tema, né? E que tema. Quando não sabemos o que fazer. Já que nós estamos nesse tema, vale fazer essa pergunta para a nossa amada Maís. Maís, já teve algum momento na sua vida que você não soube o que fazer? E quando isso ocorreu, como você fez para resolver? Houve um monte de momentos em que eu não sabia o que fazer. Mas confesso a você que desde muito cedo, alguma coisa, acho que introjetada em mim, pela minha própria família, pela minha avó paterna, que tinha uma fé tremenda no mundo espiritual, e ela dizia que a espiritualidade, os amigos espirituais sempre apontariam caminhos. Antes dos problemas aparecerem, eles já estavam atentos ao que surgiria. E Emmanuel fala muito isso. Eu acho que, de repente, eu sempre, juro por Deus, deixava que os próximos momentos me apontassem o que fazer. E, invariavelmente, no último instante da dificuldade, a solução aparecia. Eu me recordo que uma vez, eu ainda era uma garota, através de Dona Irene Carvalho, seu Eurípides de Bassanufo me disse: minha filha, na sua trajetória, fique tranquila, mas no último instante da sua aflição é que vai surgir a solução. E é impressionante. Eu devia ter o quê? 17 anos quando ele me disse isso. No último minuto de qualquer dificuldade, problema de saúde, problema emocional, não adianta. Posso tentar uma série de questões, porque nós devemos tentar. Mas no último instante, quando eu digo, quer saber de uma coisa? Aí a solução aparece. E eu acho que é isso que está sendo a grande dificuldade dos dias de hoje. É a urgência que a própria vida nos coloca. De tal maneira, nós agilizamos o nosso pensamento, que eu sou um ser da idade da pedra em relação a computador, por exemplo. E quando eu abro o computador e ele leva meio segundo para dizer pode entrar, acesse, eu já digo, meu Deus, esse computador está muito lento. Olha só que loucura! Eu, Maís, que detesto o computador, dizendo para o computador que ele está muito lento. Então, olha como a cabeça da gente, sabe, passou a não ser tutelada por nada. E isso causa um estresse enorme. Imagine as pessoas que vivem dia e noite conectadas. Sabe? Esse meu amigo Gabriel, que mora atualmente na França,
conversando comigo na semana passada, ele sugeriu esse tema para nós. Porque ele percebe lá, entre companheiros do trabalho, pessoas com quem ele convive, esse momento. Meu Deus, e agora? E agora que eu não sei para onde ir, que eu não sei o que fazer, que as minhas certezas não existem mais, que tudo aquilo em que eu confiava ou em quem eu depositava toda a minha expectativa virou fumaça. No fundo, essa pandemia que uniu o mundo inteiro nessa angústia também traz um pouco isso, talvez muito. A questão de, meu Deus, e os planos que eu tinha para 2020? Como é que esse ano já está acabando e parece um ano perdido? Porque, e aí entra a primeira questão, não houve entre nós o contato. Não houve entre nós, eu digo como maioria, a troca do afeto, a convivência, sabe? Ontem eu estava vendo com o Joe e com o Daniel, eu já fiz, em menos de 2 meses, mais de 20 palestras pelo computador. Mas juro para vocês, eu faço a palestra e olha que, na hora que a palestra começa, eu percebo a proteção dos espíritos, muitas vezes são eles que falam através de mim, até sem as pessoas perceberem, mas quando fecha o computador, sabe, faltou aquela pessoa vindo falar com você, faltou a angústia do outro trocada com você. Graças a Deus, eu tenho certeza que nós aqui sempre demos valor à necessidade alheia, sabe? Sempre nos preocupamos com o outro, como a nossa mensagem, a nossa palavra, a palavra de Jesus através de nós ia chegar ao outro. Mas eu fico imaginando as pessoas que sempre tiveram vidas complicadas, que fizeram as coisas, mas fizeram por fazer, né? Essas pessoas, quando chega a hora de eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, entram em profunda angústia, entram em depressão. Não é, Leandro? Não importa a idade física. A pessoa, de repente, se vê assim, meu Deus, para que serve a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? É uma sensação de vazio muito grande. E nós, homens da idade moderna, desse mundo conectado, porque agora nós vamos a Marte e a gente não consegue ir para o fundo do mar para descobrir o que tem lá no fundo. Eu lembro sempre aquela mensagem de 76, através do Chico, que Emmanuel dizia, o fundo do mar vai trazer comida para o homem, para que ele nunca mais passe fome. Então, imagina as riquezas que existem no fundo do mar. E a gente achando que tem que ir lá para Marte, para Júpiter, muito válido, mas às vezes nós não conseguimos olhar o nosso próprio coração. Então, eu acho que, antes de tudo, aquele momento em que você não sabe o que fazer, é o momento de olhar para dentro de você. O que eu realmente quero? O que eu realmente estou fazendo aqui? O que eu acredito que ainda é uma possibilidade de equilíbrio para mim daqui até o dia em que eu for embora? Há tanto para nos questionarmos, mas que as respostas sejam as mais equilibradas, sabe? Que a gente esteja conectado com as forças do bem, que a gente peça essas forças para apontar os caminhos para a gente. Claro que apontarão. Só o fato de você desejar isso, que coisas boas possam te acontecer e que você possa transmitir coisas boas aos outros, apesar de todas as suas lutas, e muitas delas as pessoas nem imaginam que temos, sabe? Já nos conecta às forças maiores. O que está nos faltando nesse momento é realmente essa crença. Não é, Leandro? Essa fé, essa busca. Sim, sim. Fé é um dos motores, né? Um dos propulsores da nossa vida, né? Um dos que impulsiona a gente a continuar tentando. Porque quando a gente não sabe o que fazer, normalmente é porque a gente teve uma expectativa, algo que a gente gostaria muito que acontecesse e não aconteceu. Ou algo que a gente não gostaria que acontecesse e aconteceu na nossa vida. Então, nestes momentos extremos, que é ou uma coisa que eu queria que acontecesse, não aconteceu, ou uma coisa que eu não queria de jeito nenhum que acontecesse, aconteceu comigo, nesses extremos a gente fica perdido porque os nossos olhos se direcionam somente para esta falta, somente para aquilo que ocorreu.
É como se tudo deixasse de existir e somente aquela questão existisse para você. E isso acontece porque normalmente esses fatores acontecem com coisas importantes para nós, né? Com coisas sérias na nossa vida. Não são com coisas simples, porque coisas simples todo mundo tem todo dia. Ah, aquilo não aconteceu do que eu queria, aquele outro aconteceu do jeito diferente, ou surgiu algo diferente na minha vida. Coisas pequenas, tudo bem, mas quando é uma coisa maior, quando são bases da nossa vida, né? São coisas que a gente coloca como alicerce para nos estruturar emocionalmente, e acontece, aí dá essa sensação de, opa, eu não sei o que fazer. Perdi a base, vai cair a estrutura, eu estou caindo e não sei como levantar. Não sei o que fazer. E normalmente essa sensação permanece em nós porque a gente foca na falta ou foca no que ocorreu diferente. E enquanto o nosso foco estiver ali, realmente, eu não vou saber o que fazer. Porque minhas energias estão todas cercadas e colocadas nessa situação. E quando a gente vê, aí a gente tem que começar a pensar por nós, analisando os outros, tá? Para depois a gente aplicar isso também na gente. Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama demais na nossa vida, né, Maísa? A gente vê uma pessoa que a gente gosta muito, passando por uma situação dessa, né, vivendo uma situação que eu não sei o que fazer, está tudo dando errado, ou aconteceu uma coisa muito séria na minha vida, eu estou perdida. Qual é o conselho normalmente a gente dá para a pessoa? Como é que a gente tenta colocar isso para ela? Olha, existem outros pontos na sua vida. Olha, você não é só isso, ou isso não é só sua vida. Você é muito mais do que isso. Olha aquela outra questão na sua vida. Olha aquela outra situação. Olhem aquelas outras pessoas que estão ao seu lado e também precisam de você. Olha aquelas outras oportunidades que estão surgindo para você. Não é assim que a gente fala para a pessoa? Por quê? Porque a gente quer que a pessoa mude o foco dela para ela jogar essa energia. Com a gente não consegue fazer. É interessante isso. A gente sabe o que deve ser feito, mas não fazemos na nossa vez. É muito interessante. Isso comprova que a gente ainda é muito apegado, a gente ainda é muito vinculado às coisas que a gente dita como tem que ser assim, não pode mudar. E esse peso dói muito na gente. Então, por isso que a fé é um combustível muito importante, porque se eu tenho fé, mesmo no momento mais difícil, mesmo quando aquilo aconteceu para mim da pior maneira possível, ou deixou de acontecer, eu tenho aquele brilhozinho interior falando assim, ó, mas isso é para o meu melhor. Quem está fazendo isso para mim é uma pessoa que me ama muito, é Deus, ele está acompanhando, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E aí eu consigo sair daquela visão e ir para outra. Eu acho que o bacana seria a gente conseguir, mas é difícil. Como disse esse texto de hoje do André, né, Leandro e Mais, trabalhando e servindo na certeza de que Deus faz sempre o melhor. E isso traz para a gente aqui uma pergunta do Bento, muito oportuna, como é que a gente é oportuna nesse momento. Trio maravilhoso, gostaria de saber em que momentos devemos ouvir a voz do coração e deixar a razão de lado, ou ouvir a razão anulando as emoções que nos afetam. Meu Deus do céu. Beto, se você conseguir estabelecer isso, escreva um pequeno livro, lance, e você vai viver dos direitos, porque é muito complicado realmente. A nossa emoção precisa estar trabalhada para entender que às vezes ela tem que se recolher e deixar que o raciocínio fale. Mas só racionalizar é horrível, é árido, às vezes nos torna duros, nos torna incompreensivos, nos torna rigorosos demais com os outros, que conosco, às vezes, é tudo uma mansuetude, mas nós temos que fazer o contrário, ser rigorosos conosco e amorosos com o outro. Então, eu acho que, no fundo, é aquela coisa do discernimento, sabe? E aí, do discernimento, a gente passa para o equilíbrio. Você não pode discernir com tranquilidade se você não tiver um equilíbrio mínimo. E é justamente nesse equilíbrio que você vai estabelecer. Não, agora a minha emoção vai ser
o meu sábio, sabe? Aquele que vai me levar às coisas certas. Agora é o meu raciocínio. Porque o raciocínio é a nossa consciência. Então, sempre, mesmo que a nossa emoção esteja estrambelhada, esteja apaixonada, esteja enlouquecida, o raciocínio, num determinado momento, vai dizer: para que não é por aí. Mas para que não é por aí, nós precisamos de autoconhecimento, precisamos estar realmente conscientes de que, mesmo errando, nós vamos acertar. Porque existem erros que são importantes. Existem estradas que não eram para nós, mas que nós atravessamos e são grandes lições. E sem pensar em vidas anteriores, porque se você pensar em vidas anteriores, nossa senhora, há determinadas tendências que nós trazemos de vidas anteriores. E sabe, é importante demais que nós estejamos vamos dizer assim, na medida do possível, no controle das situações, porque senão, pessoas que não gostam de nós, encarnadas ou desencarnadas, vão manipular as nossas emoções. Vão manipular as nossas energias. Porque nós temos antigos adversários que nos conhecem com profundidade. Então, nas nossas horas decisivas, a plateia está ali. Tanto a plateia dos desencarnados que estão ali, força, vai em frente. Você consegue, como a turma do deixa disso, como eu gosto de chamá-los. Aquela turma que diz: deixa disso. É para que ser bom? Dá muito trabalho. E você começa a dizer: eu acho que eu estou bom demais. Né? Acho que eu posso ser um pouquinho ruim. O problema de ser um pouquinho ruim é que nós, pelas tendências de vidas anteriores, nunca sabemos o limite do ser um pouquinho ruim. Ficamos muito ruins, ficamos muito vazios, ficamos até implacáveis. Né? Estou falando no geral, não nós todos, enamorados da doutrina espírita, que já temos aquela tendência a sermos um pouquinho fofos, mesmo quando nós não queremos ser fofos. Mas já há uma tendência para a fofura, né? Porque a nossa consciência já está desperta. Mas, para um grande número de habitantes da Terra, a maldade ainda é uma ferramenta. Um mecanismo que, para eles, dá certo. Porque eles entraram num processo, né, em que eu não sei o que fazer, eu estou na dúvida, vou fazer o meu pior. Mas nós já não conseguimos mais. Então, felizes de nós se nós tivermos discernimento e equilíbrio para saber: agora eu vou deixar a minha emoção falar. Agora eu vou me recamar de emoção, das coisas boas, das coisas nobres, das fofuras. Agora não. Agora o meu raciocínio vai me conduzir. Porque o meu raciocínio vai me fazer me ajudar e ajudar o outro também. Tem um amigo do YouTube que pergunta, que fala assim: Maís, e o Chico falava algo sobre os desafios da vida após a maturidade? Será que podemos sempre mudar, crescer, recomeçar? Essa é para você, Leandro, que de nós é o mais jovenzinho, ainda tem uma longa caminhada. Então, você acha que em qualquer época a gente pode mudar? Inclusive para pessoas como você, que mal começaram na vida? Essa pergunta era um pouco menos, mas eu vou responder, mas eu acho que era mais para você, mas eu respondo com um carinho que eu consigo aqui. Bom, mudar é algo difícil em qualquer etapa da vida. Eu acho que, sendo criança, para uma criança é difícil mudar. Você vê, mesmo com tudo aquilo lá, mesmo com toda aquela energia, é difícil mudar. E quanto mais nós vamos ficando mais velhos, nós vamos perdendo esses nossos fluidos vitais, nós vamos perdendo essa energia corporal inteira que nós temos quando jovens, mas vai ficando difícil você conseguir fazer a mudança, porque a mudar demanda energia, porque demanda esforço, muito esforço. Então, assim, é impossível? Não, não é. Depende da nossa vontade. Tá? Tanto que a gente vê pessoas com 80, 90 anos começando de novo, fazendo tudo diferente, tentando ser alguém melhor, tentando começar a estudar, às vezes, com 70, 80 anos. E aí você vê jovens com 20 que não querem estudar, pessoas com 18 que não querem saber de livro de leitura. Então, isso depende muito do espírito,
Mas podemos sempre mudar? Não só podemos, devemos, estamos aqui para isso. Para mudar o quê? A capacidade de amar. A gente pensa em mudar, vamos mudar de profissão, vamos mudar de amor. Não. O que você tem que mudar é a capacidade de amar, a capacidade de ser feliz, é aumentar essa capacidade. Nós estamos aqui para isso. Nós nascemos para ser felizes. Mas a pergunta que fica é, será que você está usando a sua vida para você ser feliz? Será que você realmente conhece dentro de você o que é ser feliz? Já se perguntou? O que é ser feliz para mim? Se pergunte. Tenta descobrir a felicidade para você. Às vezes a gente nem sabe o que é ser feliz para a gente e a gente está correndo atrás de coisas que, se a gente parar para pensar um pouquinho, está muito longe do que a gente acha do que é ser feliz. Então, opa, peraí, deixa disso, né? Aí a turma do deixa disso vai falar, deixa disso, né? Vamos tentar mudar, vamos tentar sair para outro lugar, vamos tentar fazer diferente, tá? A gente depende muito mais de nós do que da vida, depende muito mais de nós do que do mundo, depende muito mais de nós do que dos outros. Então, para mudar, não importa se eu tenho 90 anos de idade, vai ser um pouco mais complexo do que quando eu tinha 20? Vai, eu tenho menos energia para fazer a mudança. Mas isso não me impede, isso não pode ser uma desculpa, isso não pode ser algo que vai desculpar, porque depois, quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou estar de frente com a minha consciência. Eu não vou estar de frente com... Deus não vai me julgar, Jesus não vai me julgar, eles me amam demais. Eles têm a misericórdia, eles vão olhar para mim como um filhinho querido, como um irmão querido, que vão dar outra oportunidade, vão trabalhar de tudo para que eu possa descobrir o amor em mim. Mas e eu para comigo mesmo? Quando eu lembrar dos minutos que eu tive com as pessoas da minha vida e pensar, cara, eu não fazia uma ligação para aquela pessoa. E olha aqui como ela reza por mim, como ela quer meu bem, como ela sempre brigou, sempre lutou para me ver bem. E eu não fazia uma ligação para ela. Eu nem pensava direito, quando estava perto dela, nem valorizava os minutos que eu estava com ela. Então aí minha consciência vai falar comigo. Eu comigo mesmo. Por isso que até na pergunta anterior do irmão, razão ou voz do coração? A consciência. A consciência, ela vai dirigir os dois. E a gente sempre sabe quando a gente está fazendo uma coisinha errada. Ela fala assim, olha, faz isso não. Eu acho que não vai dar muito certo isso aí. A gente sabe, no fundo, no final das contas, a gente sabe. A gente faz de teimoso. Uhum. Uhum. Olha, Mariana, minha filha é psicóloga clínica e ela e os colegas têm recebido um número grande de pessoas idosas para fazer terapia. Terapia, inclusive, óbvio, pelo computador, porque estão todos com seus consultórios ainda fechados. Mas eu fiquei super feliz com isso, por perceber que a pessoa já não pensa, não, eu já tenho 60 anos, eu já tenho 65, será que essa terapia vai dar certo para mim? Será que eu ainda posso mudar alguma coisa? Ainda que você morresse amanhã, você já estaria se preparando para a sua vivência na parte espiritual. Eu me recordo de uma senhora que tinha mais de 90 anos e ela foi aprovada pelo Detran da cidade onde ela morava com louvor para continuar dirigindo. E aí foram entrevistá-la. A senhora é sozinha? Sou sozinha. Meu marido morreu há muito tempo. Meu único filho também. Não tive netos. E como é que a senhora chega assim com mais de 90 anos com essa energia toda? Minha filha, porque eu tive que continuar vivendo. E os seus amigos? Já morreram todos. O que a senhora fez? Arranjei amigos novos. E ela começa a falar com mais de 90 anos. Olha, isso já tem uns 10 anos, ela já deve ter desencarnado. Mas eu nunca me esqueci dela. Era uma senhora do Sul. Eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, essa mulher não deu trabalho nenhum quando chegou no mundo espiritual. Porque ela simplesmente continuou a caminhada dela. Então, claro que existe preconceito. Hoje, com 50 anos, você é considerado velho por uma série de questões. Mas você sabe que a sua alma tem 20 anos. Você, com 60, 70, continua tendo uma alma jovem. Não é jovem do ridículo, não. É jovem da crença, é jovem da esperança, é jovem da alegria, sabe? Do bom humor. Eu conheço gente com 30 anos que é um velho em todos os aspectos. E conheço gente de 80 que a vida nunca venceu. E aí você vê a juventude. Juventude é isso. Embora a mídia aponte que juventude é usar o tênis tal,
usar a calça coladinha tal. Para muita coisa você não é mais um jovem, mas para o resto todo você é. Embora a humanidade diga e venda e valorize aquele que tem a energia perfeita. E sabe que até nisso a pandemia tirou nossa ilusão? Quando ela começou, coitado dos idosos, eles é que vão desencarnar. Gente, o que eu já vi, infelizmente, de gente moça morrendo por causa da pandemia, gente com 30 anos, que era atleta, gente de 17 anos, que nunca tinha tido um resfriado, que não durou uma semana dentro do hospital com esse vírus, sabe? As nossas ilusões se desfizeram. Feliz de nós se as ilusões que nós voltarmos a ter sejam as mais construtivas, as mais positivas. E que quando eu chegar numa encruzilhada e pensar o que eu faço agora, que as forças do bem nos apontem os caminhos. Nós vamos estar sempre nos caminhos certos. Maíse, e quando nem tudo dá errado, né? Um ano de pandemia, um ano virado ao avesso, desemprego, morte, doença, medos coletivos no mundo inteiro, mas também temos boas notícias, temos pessoas prosperando. Uma amiga nos mandou um e-mail dizendo assim: amigos, me sinto numa completa encruzilhada. Momentos de decisões importantes em plena pandemia, quando tudo poderia dar errado. Portas se abrindo para mim. Não sei literalmente, Maíse, o que fazer. Vocês podem me ajudar? Me identifico. Não sei se vamos poder te ajudar, mas entre por todas as portas que estão abertas. Aproveite e abra portas para os outros. Porque eu sei, sim, de pessoas que estão progredindo tremendamente, porque trabalham em áreas importantes nessa hora, não é? São as pessoas que lidam com a emoção, no caso, os terapeutas, os psicólogos, até os psiquiatras. São os que lidam com toda a área da computação, porque nunca houve tanta necessidade de se comunicar através de um computador, de todas as mídias que existem para chegar às pessoas, já que fisicamente estamos afastados. E outras áreas que, com certeza, vão florescer, como aconteceu em todas as épocas em que a humanidade atravessou grandes dramas e depois conseguiu se recuperar. E eu confesso que, às vezes, dentro de casa, há mais de 7 meses, me dá uma ansiedade do tipo, meu Deus, esse vírus a gente nem enxerga. Eu vou ali, vou na farmácia, vou no mercado, porque isso não vai me atingir. O problema é que, quando ele atinge, muitas vezes ele mata. Então, eu acho que ele veio também para nos colocar à prova em toda a nossa força de superar as coisas que não dão certo, de valorizar as que dão certo, sabe? Porque para quem se acovarda, para quem quer permanecer como vítima num cantinho, daqui a 10 anos, a pandemia de 2020 será motivo para a pessoa dizer que a vida dela nunca deu certo por causa da pandemia de 2020. E é isso que nós não podemos deixar que aconteça no nosso coração. Que a gente se desequilibre a ponto, inclusive, de não respeitar a vida do outro, de sair sem máscara, sabe? Sem todos os cuidados necessários. Não importa que as pessoas te vejam na rua e considerem você a louca da Albânia do álcool gel. Porque você sai de álcool gel jogando em cima de todo mundo. O importante é que, quando você tenha que se expor, obrigatoriamente, você tenha todo o cuidado do mundo, com você, com o outro. No fundo, é uma mentalidade que, se Deus quiser, nós vamos carregar para sempre. As coisas ficaram fáceis para mim? Será que eu posso facilitar para mais gente? Será que eu posso colocar no meu coração a certeza de que eu nunca mais vou deixar de saber que há milhões de pessoas no Brasil, bilhões no mundo, que estão absolutamente solitárias, que estão à margem da vida, mas existem, sabe? São lições que, se Deus quiser, nós vamos manter para sempre, principalmente nas horas em que, numa encruzilhada, eu não souber o que fazer. Não, eu vou saber o que fazer. E, claro, as almas de luz, como Chico Xavier, costumavam nos aconselhar que nós pensássemos, no meu lugar, o que é que Jesus faria? Imagine, se a gente pensar nisso,
vamos estar sempre fazendo a coisa certa. Muito legal, Maís. E também a gente lembrar, já que a gente desinfeta tudo ao nosso redor, com álcool gel, álcool spray, vamos desinfetar o nosso espírito também. E tem um vírus dentro de cada um de nós, pior do que o corona, que ele vai afetando, contaminando, comendo nossos ideais, nossas funções, nosso humor. Vamos botar o álcool espiritual para dentro, né, Maís? Exatamente, para matar de vez determinadas coisas que a gente sempre traz de uma vida para outra e que dessa vez, se Deus quiser, nós não vamos levar de volta para o mundo espiritual. E você falou em mundo espiritual e nós chegamos ao fim. E o tema da próxima semana, que a Maís também escolheu muito bem, lidando com as perdas da vida. A gente está no ano que ou você perdeu um parente, ou um amigo, um conhecido, um vizinho, um colega de trabalho, ou um mito, um ator, alguém do seu conhecimento nesta pandemia foi. Então, como lidar com essas perdas? Né? Como encarar isso de frente? Todos nós estamos convivendo com medo e com o luto. Ponto. Então, na próxima semana estaremos aqui lidando com vocês com as perdas da vida. Um beijo no coração de todo mundo. Um beijo, Leandro. Um beijo, Maíse. O ano está acabando, hein, gente? Falta pouco. E vamos, que vai passar. Até lá. Até. Agora, Maíse tem um recado importantíssimo para vocês. Escuta aí. Amigos, eu tenho aqui a oportunidade para todos nós, em meio a essa pandemia em que ficamos paralisados, de fazer o bem objetivamente. A Comunhão Espírita de Brasília e o nosso lar que abriga crianças em situação de risco há quase 50 anos, estão fazendo a promoção do sorteio de um Fiat Mobi 0 km. São 5 números para concorrer por R$20. Nas redes sociais da Comunhão e do Nosso Lar, você vai encontrar detalhes. É importante esse auxílio numa hora em que todos atravessamos dificuldades. R$20, se você entrar numa padaria, cá entre nós, não dá para comprar praticamente nada. Há 6 meses, pelo isolamento social, eu não entro numa padaria. Imagine o que deve estar hoje. Não é? R$20 deve ser algum troco. Mas o importante é que você tem 5 números a R$20 para concorrer ao sorteio de um Fiat Mobi 0 km que a Comunhão e o Nosso Lar vão sortear. Agradecemos demais, desde agora, a sua contribuição. Mais que isso, que a sua vibração de carinho para a Comunhão Espírita de Brasília, para o Nosso Lar, nunca falte a nenhum de nós. Se não fosse um trabalho sério, que há tantos e tantos anos eu, Maíse, pessoalmente conheço, do qual participo, não teria condições de fazer nenhuma proposta a vocês. Mas justamente pela seriedade, tanto da Comunhão Espírita de Brasília como de Nosso Lar, é que eu faço esse convite, que nos ajudem com essa rifa que vai ser vendida nas redes sociais. Combinado? Encerrando, me lembro de que uma vez o Dr. Bezerra de Menezes nos disse que nenhum de nós da Comunhão ganharia a rifa. Isso, claro, quando a Comunhão ainda estava sendo construída, para que não houvesse qualquer dificuldade de acreditar na lisura do sorteio. E era todo ano um carro diferente. Sabe quando foi que, depois de anos de construção, finalmente alguém da Comunhão ganhou? Quando não era mais um supercarro, era um Fusquinha. Foi o Sérgio Longo, amigo nosso da mocidade, que ganhou o Fusquinha. Então, tem sempre uma história boa para contar, porque a nossa Comunhão e o Nosso Lar também tem histórias maravilhosas. Eu espero um dia, quem sabe, poder estar com vocês pessoalmente para contar um pouco delas. Por isso, sua ajuda vem num momento importante para esse trabalho maravilhoso que precisa ter continuidade. Que Jesus nos abençoe a todos e, desde já, muito obrigada pela sua colaboração. Temos que ampliar, nos dias de hoje, nossa ideia de família. Ajudar uma criança do abrigo Nosso Lar é um gesto de carinho. E você ainda pode ganhar esse carro zerinho. Adquira o cupom de Natal e faça a diferença. Acolha os pequenos que precisam de grande ajuda. Campanha de Natal do Abrigo para Crianças Nosso Lar.
Ligue ou compre agora pelo site.